Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de Notícias. 7 horas da manhã, começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Participe! 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E ainda hoje os nossos repórteres Rodrigo Souza e Gutenberg Tavares apurando a opinião dos feirantes e da população sobre a mudança na feira da Avenida Salgado Filho. E daqui a pouco mais informações também sobre os bastidores da política local, principalmente sobre a Câmara Municipal de Guarulhos. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo Rio de Janeiro destaca credibilidade em cheque. Cheque com X, viu? Governo zera imposto para tentar segurar dólar. Folha de São Paulo, governo de São Paulo diz que será mais duro contra vandalismo. Carlos Armani, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel. Na hora de endurecer, né? Pois é, agora só quero observar o seguinte. O governo do estado disse que não havia acionado a tropa de choque. Hoje, o movimento Passe Livre já admite que não tem mais o controle sobre os militantes no movimento. E hoje promete nova manifestação. É uma grande manifestação. E o governo de São Paulo promete acionar a tropa de choque. Então, o choque vai ser muito maior. Muito bem, o Estado de São Paulo destaca: Dilma diz que contas estão sob controle e ataca críticos. O Valor Econômico, meta exige um esforço fiscal de mais de 24 bilhões de reais. Já o Jornal de Guarulhos, a Folha Metropolitana, circula destacando: SAI admite que ajuste em edital de licitação vai favorecer Sabesp. Vou admitir que edital favorece? Isso é novo, hein? Raio atinge criança. Legal, Um caso, hein? O técnico Cícero Silva, pastor, apressou os primeiros socorros ontem ao garoto Patrick Rodrigues Trevisoli, de 10 anos, atingido por um raio em um campo na Vila Galvão. Não chovia. O estado dele é grave, hein? Não chovia e os outros 23 garotos sentiram também o reflexo do choque que caiu no estádio. Por isso que sempre se fala, começou a dar relâmpago, sai de onde você está. Principalmente em campo de futebol. Não, né? é áreas abertas, áreas onde abertas. você vai ser o ponto, né, de referência. Nem um para-raio por perto. Não, mesmo com o para-raio. Os jogadores do Palmeiras uma vez tiveram um negócio violento desse. Verdade. Melhor é sair do campo, sair da piscina, sair da esquina, sair debaixo da árvore. É Vai se verdade. escondendo. Você estiver num campo aberto, também você não pode ficar próximo a uma árvore. Você sabe que É nessa... melhor se deitar, né? Não, você sabe que nessa última viagem agora eu reencontrei um amigo, até foi prefeito em Santa Anastácia, o Reinaldo. Ele teve uma experiência como essa, na varanda da casa. Ele foi atingido por um raio, teve a língua, enrolou, a irmã foi socorrer e perdeu os 2 dedos, foi amputada a ponta dos 2 dedos da mordida que ele deu no dedo da irmã. Imagina. Até hoje ele tem sequelas do raio. O raio é um negócio assustador. E polêmica em Feiras Livres, destaca a Folha Metropolitana, conforme nós já abordamos ontem, a mudança de endereço das Feiras Livres, realizadas no Anel Viário, é recebida com divergências por feirantes e consumidores. Sempre será. E moradores. Não né? vai haver nunca um denominador comum nessa história. Muito bem. Quem tem que segurar a bronca é a prefeitura e fazer Ó. as alterações que tem que fazer. Vamos ser sinceros, só uma alternativa. Ou remove, ou melhor dizendo, ou faz a mudança da feira ou acaba com a Feira Livre. A Feira Livre não acaba, né? Parte Mas cultural. não dá para continuar mais. Não, assim. onde está não dá. Vai Nas ter que, principais vias de tem Guarulhos, que não. encarar e mudar, não tem jeito. O povo Eu- vai... Muitos moradores próximos serão contra, os feirantes são contra. Sabe por quê? Porque um morava num lugar que ele sortava a Kombi, não precisava da partida. Já vinha com a Kombi direto, parava lá. O outro vem com a bicicleta. Agora, Mas, Você felizmente... vai dizer, vocês vão ser contra. Eu acho que na região central não há mais necessidade de feira. Não há mais necessidade de feira. Mas, em nome da tradição, né? É, e o nome Quantos dos crimes- velhinhos também. É bom Quantos a crimes feirinha são perto de cometidos casa, no né, nome da Roberto? tradição? Olha, mas a da Paulo Facino, por exemplo, é bem tradicional. Se você der uma Tapajós. agora na Tapajós, eu uso como referência a Paulo Facino, né, que Tapajós. ficou ali durante muitos e muitos E é um anos. ponto de encontro do pessoal da perfeito, terceira idade. A gente verdade. Você encontra o Carlos Irmão, vice-prefeito. Verdade, eu ia falar isso. Sabe, a gente se encontra tudo ali. O Mais um Zé, motivo para acabar. o Zé Carlos Bonitinho, da Casa de Saúde, está sempre lá junto com a Dalila. Com o pessoal. A gente se encontra ali, o pessoal que está vivo ainda aqui.
vai na feira, é acaba verdade. se encontrando. É né? mais um motivo para acabar com a feira. Como faz uma Douglas Herrera agora. O seu Ernesto. Tava lá também. Todo, todo domingo. Então, Fala, Roberto. existe essas feiras que são realmente muito tradicionais. Pedro, se não arrumar algum local para colocar elas fechadas, num estacionamento, algum espaço grande, realmente vai dar muita complicação, já que sabe o que eu digo? o pão, ganha-pão de muita gente. A escravatura era tradicional no século XVIII também. É bem tradicional. É Fazia bem parte da cultura, tradicional. inclusive. Foi difícil acabar. hein? Então, É a mesma coisa em da nome da pirâmide. tradição, Ah. muitos crimes foram cometidos. Cara. Agora, estou impressionado, Pedro. Ontem à noite eu acompanhava uma matéria, foi feita uma pesquisa nacional e os intelectuais estão preocupados porque um grande número de crianças, de menor, 14, 15 anos, 16, prestam serviços em casa. As meninas ajudam a mãe a arrumar a casa, Ainda lavar bem, né? louça. Então, mas não pode, que isso? A criança tem direito a brincar e ir para a rua fumar crack, não pode ficar em casa trabalhando. Então, eles estão preocupados porque não tem como fiscalizar, porque a casa é um manto sagrado, não pode interferir. E os pais põem as crianças, em vez de deixar na rua, Brincando. fumar crack, roubar, prostituir, verdade. eles põem para limpar a casa. Não pode pôr a criança para trabalhar. Arrumar Nós deveríamos ter outra cama. discussão, não né? pode. Nós deveríamos ter outra discussão que seria a escola integral, né, para as crianças. A escola deveria abrigar a criança Do dia o todo. dia todo. Né? Estudar, esporte, E, tudo, inclusive, né? até, como é que se fala, essas prendas domésticas, é isso? É. Bom, exatamente. O que falta é isso, o ensino integrado. Mas aí depois a mãe põe você para trabalhar em casa, aí não pode. E o que chamou a atenção em recente avaliação no programa Bolsa Família, que eu sou a favor, mas desde que seja melhor aplicado, E desde que não dê para quem não precisa, exatamente. né? Você percebe que até algumas famílias não conseguem nem manter as crianças na escola, e é um dos requisitos, né? É. Que a criança esteja estudando. Mas também Então, não pode ficar em casa trabalhando, não É. sabe o que Agora- vai fazer com a criança. Eu conversei com algumas professoras de algumas escolas da cidade de Guarulhos, e olha só, Pedro, quando o diretor chama a mãe e a mãe conversa com a criança e as professoras presenciam, o foco nem sempre é a educação. A mãe acaba falando para Da a criança, estadia. olha, criança, você precisa estudar porque a mãe precisa. Porque é vinculado nesse momento a Bolsa Família com o estudo da criança. E quando a criança começa a faltar, ela pode perder esse na vínculo. outra questão, Roberto, na verdade, muitos pais pensam na escola pela estadia. Preciso deixar meu filho em algum lugar. E até a alimentação, É uma viu, Pedro? hospedagem, Alimentação, é alimentação. hospedagem com alimentação, Exato. infelizmente. Como também as pesquisas mostram que no Norte e Nordeste as meninas estão engravidando mais cedo para reforçar a Bolsa Família. Quer dizer, é o fim do É mundo, um né? pecado, É o fim gente. do Isso mundo. é um pecado. Mas agora nós teremos uma TV digital R$ 400 mais barato para quem está no programa Minha Casa Minha Vida e já comprou a casa pela Minha Casa Minha Vida, agora receberá um cartão, né? Você Dá tá 48 meses para ele pagar, são R$ 5.000 para comprar a TV, tudo com desconto, 5% de desconto. Mesmo uma TV, olha o tamanho, compra uma TV, Você sabe. letona, grandona, 500 conto mais barato. Você sabe que eu passei vergonha na praia, no Ano Novo, eu chamei um técnico de TV, ele olhou lá é que a gente leva aquele trambolhão que tinha em casa e leva pra praia. Perfeito. Aí eu tinha lá uma de 34 polegadas e 200 toneladas. Mas só a parte traseira Aí dela. o técnico falou assim, ih rapaz, aqui ninguém mais tem essa tipo de TV, não. Só quem é turista tem. Eu, desculpa, hein? Bom, eu quero só falar uma questão sobre, hoje vai ser um dia tenso na capital, o movimento Passe Livre promete mais protestos, mais pessoas. O que me chama a atenção é que entrou o Ministério Público na parada, dizendo que vai resolver o assunto, ou que vai determinar, entre aspas. Primeiro que o Ministério Público não determina Ele nada. vai encaminhar o prefeito a uma reunião para pedir 45 dias. Agora te pergunto, adianta suspender Não. a greve 45 Não. dias e depois baixa o preço do Não é ônibus e quebra de greve, novo? não é greve, não é, É baderna. não é são atos políticos, gente. São atos políticos. Eu prefiro essa palavra, atos São políticos. atos políticos, vamos deixar bem claro. E as polícias normalmente é vandalismo. Eu até acho que o governo Sim. de São Paulo não deveria nem mandar a polícia militar. Deixa o movimento para ver como é que vai ser, como é que termina. Eles acabam com a avenida. Não, deixa. Tem gente protestando contra a PM. Pedro. Agora, o Ministério Público entra no meio do jogo dizendo que vai resolver. Primeiro que não vai resolver nada. Não. Esquece, E não na vai série do resolver. Haddad, eu não vou conversar com um clima desse de guerra. E percebam que nós temos um momento interessante na política nacional. Nós temos o governador do PSDB e o prefeito do PT, ambos concordando.
Ambos concordando que são atos de vandalismo, hein? Isso em Paris, né? E o ministro Cardoso, já falando meio como candidato a governador, né? Já falou que vai acionar a Polícia Federal, então são atos. Agora, o dia é muito tenso hoje, evite ir para a capital. Olha, quando o pessoal começou a classificar como puro vandalismo, eu não concordei desde o início. Para se fazer um movimento desse tamanho, é muito complicado. Muitas vezes é difícil você juntar meia dúzia de pessoas. Sim. Então, existe muito mais por trás, é uma coisa muito mais complexa. E como o Pedro falou, São política atos políticos. pura. É. E como o Arnone também acabou falando, o vandalismo é uma consequência desses atos políticos. Roberto, Não tem controle. Não tem controle, perde controle. Muitas pessoas vão aproveitar. Você acha que Lógico. não vão se infiltrar? Eles vão se infiltrar, pá. Lógico. Partido de ultra-esquerdas, pessoa de E má os bandidos. fé, e os próprios bandidos. Lógico. Vai acabar fazendo vandalismo para Sabe o que eu acho mais cometer engraçado? pequenos furtos. Antigamente, assim, você tinha medo de polícia, você respeitava a polícia, você Respeitava. respeitava o professor, né? Você respeitava o delegado, o padre, o chefe da estação. Você tinha umas figuras na cidade. Hoje o cara bate na professora na sala de aula, xinga o chefe da estação, coitado. Até acabaram com o chefe da estação. Ele desistiu, pediu demissão. E assim por diante. Então, o que está faltando é respeito. As pessoas não respeitam mais nada. Você sabe que observa, é comum, eu me lembro dos anos 70, 80, você via uma viatura da PM, você parava, era uma prioridade total. Hoje em dia eu vejo policial militar pedindo para passar. E você vê como é que os bandidos têm mais força que a polícia. O entregador, o cara que matou as duas pessoas na pizzaria ontem à noite se entregou, né? Por que ele se entregou? Porque os traficantes da região tinham que cortar a cabeça dele se ele não se entregasse. Geralmente é assim, né? Então eu estava sendo ameaçado, doutor, eu vim aqui com o advogado porque eu estou sendo ameaçado, vão cortar minha cabeça lá se eu não me entregar. O aqui. disparo dele me pareceu até acidental. O primeiro. Né? O primeiro. Mas ele não tinha que estar mais nem com a Não, arma. acho que não. Né? Lógico que não. Ele não Não tinha estou que falando. falar, Eu estou falando o seguinte. Não, por exemplo, por isso que eu não classificaria como acidental. Não, mas foi. Mas o que Sim. me chama a atenção é o amadorismo. Então, mas por que ele estava com a arma na mão? Não estou defendendo. Né? Agora, quer dizer que a polícia tinha dificuldade para identificar, para achar Você os sabe que eu bandidos tenho- da região, falou, vai lá que senão nós vamos cortar a sua cabeça. Na hora. Amador é perigoso até quando é bandido, né? Eu vou dizer mais para vocês, o pessoal gosta muito de acordo, devia falar com esses traficantes da região, né? Dizer, ó, vou entregar uma lista aqui de procurados que a gente não acha. Se for da região, vocês dão um jeito, dá na hora. Ele sabe. Vamos Vamos dar um rápido intervalo, aproveite e participe, 2451-2121, 2459-2727. A primeira FM do Brasil. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Invista na sua tranquilidade e da sua família. Invista em seguro. Fale com a Guaru Corretora de Seguros. Seguros patrimonial, residencial e de automóvel. Fones 2087-3283 ou 98419-4151. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854.
ou 2468-8152. O Sindicato dos Químicos de Guarulhos é uma entidade comprometida pela defesa intransigente dos seus representados. Auxílio creche, licença para o trabalhador na adoção de crianças, participação nos lucros e adicional noturno de 40%. Para mais informações, acesse o nosso site www.sindiquimicos.org.br ou pelo telefone 2409-7800. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Assistência médica, odontológica e escola profissionalizante. Colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. A primeira FM do Brasil. Rádio Imprensa. Horas e 16 minutos, 7h16, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-2727. Nem tudo que a gente fala fora do ar aqui pode ir pro ar, né? Lógico. Não. Ainda bem, né? Estamos falando da parada aqui. O Pedro, tem uns outros na cidade, eles não conseguem nem mentir direito, eles não se informam das coisas para poder inventar a mentira. Então São ela sai amadores. pela metade. Tem uns cidadãos aí na cidade que estão dizendo o seguinte, fulano não, ele está em reunião com o prefeito. Mas reunião com o prefeito está em Canoas. Não, então, o prefeito foi para Canoas, deixou ele para tomar conta aqui. Por isso no chamou cabrito. ele. Eu tinha um cabrito aqui, ele falou, toma conta aqui para mim, que eu vou em Canoas, já volto. Pô, tem nego mentiroso, né, mano? Mentiroso que não sabe que o prefeito está viajando. Não, ele não sabe nem por que ele está lá. Nem ele, não o prefeito. O cara não sabe nem por que ele existe. Ele nem sabe onde ele está. Nem sabe disso. Onde estou? Agora vamos falar numa piada pronta, gente. Eu me lembro dos anos 80, o saudoso prefeito De Carlos, né, quando montou a DTI, ganhou o apelido de elefante branco. Não sabiam o que fazer com aquilo. Era muito Agora, grande. a Câmara tem o seu elefante cor-de-rosa. A Câmara comprou um elefante. Eu vi no jornal hoje que não tem dinheiro. É assim, eles compraram uma onça tigresa, puseram na jaula. Aí agora avisaram o presidente da Câmara, o Eduardo Sotur. Eduardo, precisa dar carne lá para a onça. Ou seria uma vaca sagrada? Uma vaca, quem sabe o Lai mandou da Índia para ele. Aí, o que nós vamos fazer agora com a onça? Não sei, segura a onça aí na jaula que não tem dinheiro. Agora não tem dinheiro para reformar o prédio que compraram para a Câmara. Pois é, a Câmara comprou a tapeçaria Lourdes e o prédio está lá. Compraram um vestidinho P, quando for ver, tinha que ser GG. Agora, depois do elefante branco, nós temos o quê? A vaca sagrada rosa, então. Mas me diz o seguinte, é uma coisa importante, também não havia pensado nisso. Tem segurança lá? Quem está olhando o prédio? Tem. A GCM Olha, está por olhando? sorte, nós já ponderamos sobre isso. Por sorte, quem passa ali em frente à tapeçaria Lourdes dá a impressão que a empresa está em plena atividade. Ela não... Porque existe uma placa dela lá ainda. Né? Não tem um aspecto de abandonada, né? Então isso até por sorte. Senão ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquela outra sala que destruíram inteira, lembra? Sabe que eles vão alegar? Nós vamos reformar tudo mesmo. Já aqui, né? Já aqui, né? Precisa ter dinheiro para começar a pintar, pelo menos. Né? Falando em Câmara, rapaz, agora que eu lembrei, disse que houve um atrito ontem, Roberto Samuel, Carlos Arnone, entre o presidente Soutur, o líder do governo, Samuel Vasconcelos, vereador Lamé, quem mais estava na encrenca? Mas o presidente não está de licença médica? Não, uma discussão forte e me parece que o vereador, eu não tenho certeza, vou confirmar, talvez o vereador Paulo Sérgio, mas eu tenho certeza do Lamé, tenho certeza do Vasconcelos, tenho certeza do Soutur. Tiveram uma veemente discussão ontem nos bastidores da Câmara Municipal, até pela visita do Soutur ao Ministério Público, né, que não pegou bem. Enfim, o clima está muito tenso. O presidente já está de licença, Roberto? Sim, já está de licença. Rapaz. Inclusive ontem, Pedro, já emendando a informação, teve a participação da Câmara Municipal na lei de diretrizes orçamentárias. E o Soutur não foi? Não. Exatamente, um dos motivos da discussão. Para você ter uma ideia, Pedro, já havia uma discussão entre os vereadores e representantes da prefeitura, os vereadores reclamando que não ia o secretário para ele pessoalmente prestar esclarecimentos. Acabavam mandando um adjunto ou algum diretor.
E ontem, para desagrado de alguns, inclusive do Samuel, do líder do governo, líder da oposição naquele momento, que era o Gilvan Passos, o presidente Soutur, nem o Seminaldo, que é o vice-presidente, apareceram. E sim, apareceu um diretor da Câmara Municipal para explicar os orçamentos. Isso evidencia a importância que o Executivo e o Legislativo dão à LDO. Nenhuma. Ninguém. Enche o saco. Olha, mesmo porque pouca coisa pode ser feita nesse momento, ou tem sido feita, ou tem sido discutido. Tanto que já existem discussões para que seja feita uma audiência só, e o líder do governo, ou o secretário de governo, explique todo o orçamento, todas as diretrizes. Para quem? Para todas as pastas. Vai explicar para quem? Teoricamente, para os vereadores. Então, não vai ninguém. Aliás, não só vereadores, né? Vamos frisar aqui também setores organizados da sociedade. O que tem de ONG e entidades para fazer coquetel em Guarulhos é brincadeira. ONG, SONG, tem um monte. Para fazer coquetel, café da manhã, um monte. Agora, para ir lá na Câmara, não tem. Ô Pedro, a questão é tão técnica da lei de diretrizes orçamentárias que pouca gente tem entendimento da importância de que essa lei e do que ela se trata, do que ela trata. Até alguns vereadores, um ou outro vereador, não entende realmente o que... Roberto, sabe, nós não vou citar nomes aqui, mas eu vi, e foi constrangedor, alguns suplentes no exercício da vereança perguntando nos bairros, como é que eu faço para falar, como é que eu faço para pedir, nem pela ordem, sabe? Como é que eu faço para falar? Esses candidatos... esses candidatos, no mínimo, deveriam frequentar as sessões da Câmara, né? Deveria ter pelo menos uma escolinha, né? É só frequentar a Câmara. É só frequentar a sessão que vai entender um pouquinho da dinâmica. Agora chegam lá... Às vezes que é bom nem entender. A verdade é essa, chegam lá, não sabem nem onde é a porta do banheiro. Não sabem mesmo, lamentavelmente. Cafezinho é a primeira coisa que eles acham. Tá certo. Ontem também tivemos a participação do SAAI lá na Câmara para falar sobre a lei de diretriz orçamentária e também o Afrânio acabou não participando, tinha outros compromissos. Vamos entender o seguinte, o SAAI quer terceirizar o serviço de esgoto, tudo indica que vai ser com a Sabesp, ainda bem que a Sabesp tem competência para isso. Se não for com a Sabesp, vai ser com quem? Com alguma empresa francesa? Com a General Desot? Lembra? Os franceses gostam de mexer com água, né? É esgoto. Eles não gostam de tomar banho, mas de mexer com a água dos outros... Você não sabe, né? Quem primeiro inventou a rede de esgoto foi Paris. E muitos dizem que foi o grande passo da humanidade, sabia disso? Assim, se foi ele, parabéns. Foi Paris, a primeira rede de esgoto. Parabéns. É verdade. Que melhorou muito o quê? A higiene e a saúde. Eles só não aprenderam a tomar banho, mas o resto eles fizeram. Aliás, eu conheci um palácio em Paris, né? Interessante, né? Que virou um museu. Aí você observa o seguinte, não há banheiros. Não havia banheiro. E não havia banheiros. Aí o que eles falam? Antigamente era... Aí que a turma fala nos cantos, né? A expressão. Está tendo uma série de reportagens de matéria, o Ratinho selecionou agora, os muquiranas, né? As pessoas mais muquiranas do mundo. Eu amo uma mulher, uma japa que mostraram ontem, ela não mora nos Estados Unidos. Ela faz, acho que ela toma banho, ela não usa papel higiênico, não usa comida, pega no lixo. E é formada, tem curso superior, mas é do tipo muquirana. Eu fico imaginando, né? Vai no banheiro, você leva o guardanapo, o papel que você achou na rua, você guarda e vai reaproveitando, sabe? Você sabe que o papel higiênico é uma invenção recente também? Aí eu inventei outra coisa que não posso falar aqui no ar, aquele do sabugo voador, mas eu explico depois. Vamos lá, produção, participe. 2451-2121, 2459-2727. 2 minutos. 102,5 imprensa. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Da
Radiotax é com a Guarucop. Guarucop Radiotax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Na Comercial Radar, você encontra a maior variedade da região em piscinas, boias, infláveis, mesas e cadeiras de praia, guarda-sóis e toda a linha de produtos para piscinas. Ligue 2408-4044 ou faça uma visita. Avenida Monteiro Lobato, 905, Macedo, Guarulhos. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil. Dedicado à qualidade de vida e segurança dos trabalhadores. Lutando pela formação e qualificação profissional. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Conheça o nosso trabalho. Acesse www.cntq.org.br. No Roda Center você encontra os melhores serviços de mecânica em geral. Autoelétrico, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento. Roda Center, Avenida Monteiro Lobato, 859. Avenida Papa Pio 12, 69. E agora também na Monteiro Lobato, 5280, em Cumbica. Roda Center, o primeiro centro automotivo de Guarulhos com tradição, honestidade e inovação. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. 102,5 Horas e 26 minutos, 7h26, Radar de Notícias, já conosco aqui no estúdio, peraí, o Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel, ouvintes da Rádio Imprensa e amigos da TV Cantareira. Antes o repórter Gutenberg Tavares, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, colegas do estúdio, um bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Pedro, eu estou aqui na Feira da Salgado Filho, uma das unidades de feira que também vai mudar de região, também vai mudar um pouco, vai ser recuada aqui na Salgado Filho, com vistas à melhoria do trânsito, conversando aqui com fregueses, com clientes sobre essa mudança. Os clientes não estão sabendo, a maioria, pelos que eu conversei aqui, ainda um movimento muito fraco, mas a maioria ainda não tem noção dessa mudança. Informados sobre a mudança na feira, eles acreditam que não haverá problemas. Todos eles aqui são da mesma região e não estão criticando essa mudança, pelo menos os fregueses. Agora, com relação aos feirantes, aos donos de barracas, o Rodrigo Souza está conversando com eles, há alguma insatisfação que o Rodrigo vai poder frisar melhor. Agora, já os clientes, eles não têm reclamações com relação a essa mudança, pelo menos aqui na Salgado Filho, Pedro. Bom, Gutenberg, os clientes não sabem da mudança e os feirantes, qual a opinião deles? Então, os feirantes, eles estão reticentes com relação a essa mudança. O Rodrigo vai dar mais informações com relação a isso, mas pelos que os feirantes que eu conversei, eles não estão muito contentes com essa mudança, não. Tá ok. Eu gostaria de saber também a opinião dos moradores que vão receber, né, na futura rua. Ok? Sim, tá ok. É que aqui não há muitos moradores, essa é uma região muito comercial, mas a gente também procura por alguma coisa nesse sentido. Ô Gutenberg, algum aviso aí no local, nesse exato momento, alguma orientação, algum aviso de que a feira vai mudar? De nenhum tipo, nem para o cliente, nem para o feirante. Tá ok, vamos aumentar a fatura da prefeitura. Estamos avisando aí, atenção, senhores feirantes, clientes. Voltamos aqui no estúdio, TV Cantareira. Isso, então atenção. Percebam, vocês perceberam isso? O desconhecimento, Roberto. Querem fazer uma surpresa? Mas não. Ou não querem que saibam da mudança? Eu vou ser sincero, eu soube da mudança das feiras por um folheto. Quem foi? No Facebook, psicólogo Auriel, do PCdoB. Foi ele que me informou. Olha Foi só. Ele me informou também. Você também, né? Foi uma surpresa. Obrigado, viu, o psicólogo Auriel, do PCdoB. Eu vi no jornal que aquela da Vila Galvão também vai mudar, não vai? Vai mudar para Faustino Ramalho. Ah, sim. Nós vamos lá também. Então, prefeitura, está faltando informação. Tem um mísero cartaz na Feira Livre, mano. Então, atenção, hein? Aliás, eu procurei esse panfleto em vários locais. Também não achei. Mas não achei. Bom. Fala, Virgílio. Pedro, em um ano, o Fácil Móvel da Prefeitura já visitou todas as regiões de Guarulhos
Com capacidade para atender diariamente 150 pessoas, o Fácil fica em média 15 dias em cada bairro, garantindo mais praticidade e acessibilidade para quem precisa dos serviços da Prefeitura. Já são mais de 16 mil pessoas atendidas e 21 mil serviços encaminhados. E olha, entre os serviços prestados estão abertura de empresas e inscrição de autônomos, segundas vias de impostos e contas de água, parcelamento de débitos, certidões negativas de tributos e ligações de água. Mais informações você pode acessar o site www.guarulhos.sp.gov.br. E para minha surpresa, viu, Roberto Samuel? Eu observei aquele dia no protesto do Parque Jurema, em frente da unidade do Fácil, e eu vi também nessa unidade Fácil móvel, né? Sim. Eles recebem contas também, eu não sabia disso. E aí chega, de repente, um carro forte, um carro blindado, né? Descem os seguranças armados, até porque recebem em dinheiro. E me causou estranheza isso. Eu pensei que só fizessem a emissão da conta da segunda via, não fizessem o recebimento. Então é bom informar a população também que há recebimento. Você pode pagar algumas contas de tributos nas unidades do Fácil, inclusive nessa unidade imóvel, né? Sim. Vamos falar do raio que caiu na Vila Galvão? Não é verdade. O garoto Patrick Rodrigues Trevisoli, de 10 anos, foi atingido na tarde de ontem por um raio enquanto treinava no campo de futebol da Associação Comunitária Desportiva União Marabá, no bairro da Vila Galvão. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no gramado do coordenador técnico Cícero da Silva Pastora, de 35 anos, que informou que não chovia no momento do acidente. Estranho, né? É verdade. Acho que só estava Ontem nós começamos a ouvir trovões sem chuva, é verdade. Trovões e relâmpagos. Outros 21 meninos que estavam no campo onde disputavam uma partida sentiram os reflexos do raio. Sentiam um choque no pescoço que desceu por aqui, conta Alexandre Manfredi, de 11 anos, apontando para a coluna. Parecia um peteleco forte. Comecei a tremer. Estou tremendo até agora. Ele foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, o menino, e encaminhado ao Hospital das Clínicas, na capital. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas, o estado do garoto é grave. E qual é a diferença entre trovão e relâmpago, Virgílio? Trovão? Trovão é o barulhão, né? O barulho, o estrondo. O estrondo. E o relâmpago é aquela... É a descarga. É a descarga elétrica. É a descarga elétrica. Aliás, nós vivemos no tão elétrico, né? Que num dia mais seco, se você chegar perto de uma pessoa, sempre acaba dando uma corrente negativa e dando um choque em ambos. Aliás, você que mora em condomínio, viu? Muita gente mora em condomínio em Guarulhos hoje. Preste atenção, exija o laudo do para-raios do seu condomínio. Muitos síndicos, muitos funcionários negligenciam esse item de segurança no condomínio. Exija o laudo, né, atestando. Mas não é aqueles laudos comprados também, não é? Você viu o que aconteceu lá no Corpo Bombeiro do Rio Grande do Sul, né? Se a moda pega, hein? Às vezes tem o para-raio que não funciona, né? É lógico. Muitos têm, porque o para-raio precisa de manutenção, precisa de um atestado que está correto. A pessoa põe lá uma antena pensando que é para-raio, não é assim não. Pedro, eu quero destacar que hoje também esteve na Câmara Municipal o senhor Miguel Chueiro, que é o presidente do IPREF. Ele falou que já está com os estudos prontos para levar até o prefeito sobre o regime único na cidade de Guarulhos. Ele deixou bem claro que existe um déficit, mas esse déficit não é da Previdência. Ele tem um pensamento muito interessante. Ele diz o seguinte: a partir do momento que você monta uma carteira, você também tem que montar como pagar esses custos. Então, a partir do momento que se cria um IPREF deficitário, ele vai ser deficitário. Roberto, a tendência me parece até lógica. Vão todos para a CLT. A maioria do funcionalismo hoje, dos servidores, já está na CLT. É difícil manter um regime o previdenciário que eles pensam. Então, eu acho que é uma questão, não sei se conseguem fazer. A verdade é que muitos sairão perdendo com essa história. Olha, veja só você. Os estatutários. Vê que coisa interessante, né? O SAAI, por exemplo, ele só contrata pelos estatutários. A Câmara também só estatutários. E para onde vão essas pessoas? Quem irá pagar? Ou seja, a própria Prefeitura. Sim. Talvez seja o inverso, Pedro. Talvez a Prefeitura opte por colocar todos os estatutários. É uma opção interessante. Seria até um desejo da categoria. Exato. É interessante também que existem alguns seletistas que não querem sair desse regime, Pedro. É interessante. É uma discussão. Quem paga a conta?
E exatamente. como pagar a conta? Bom, também quero destacar que ontem, durante a audiência, alguns funcionários antigos da Câmara acabaram questionando o senhor Miguel Chueiri a respeito da aposentadoria, ou seja, aqueles 40 funcionários que estão nessa discussão, se tem direito à estabilidade ou não, se tem direito ao IPREF ou não, já que pagaram o IPREF durante 20, 30 anos, se eles vão ter direito ou não a esse benefício. O senhor Miguel Chueiri disse o seguinte, que está esperando a decisão da Câmara para aí sim ele tomar alguma decisão jurídica. Eu me lembro quando eu ocupei cargos em comissão na Câmara, o maior fator interessante na Previdência Municipal era o plano de saúde. Era um plano de saúde do primeiro mundo. Né? Então, isso se acabou também. Hoje em dia, acho que o plano de saúde da Previdência é melhor ser no UBS. Agora, eu até hoje não entendi por que a Prefeitura, sindicatos servidores, eu não sei por que Proguaru, né, SAAI, Câmara, por que não conseguiram implantar um plano de saúde para o funcionalismo público ou para os servidores municipais, como queiram? Qualquer empresa com 100 ou 1.000 funcionários consegue negociar, com esse número de vidas, como se fala nesse setor, você consegue negociar um plano de saúde interessante. Para ambos os lados. A Prefeitura, o funcionalismo público, deve ser a maior categoria de Guarulhos. Com certeza. 25 mil funcionários. A maior categoria profissional de Guarulhos é de servidores municipais. E não consegue negociar um plano de saúde. Ou não causa querem. estranheza. Eu acredito que não querem. Eu acho que é falta de empenho, Roberto. Falta de empenho, falta de capacidade, falta de prioridade, falta de interesse. Não sei o que acontece. Fala, Virgílio. Pedro, ontem foram realizados 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. O Santos venceu o Atlético Mineiro por 1-0 na Vila Belmiro. Aliás, a primeira vitória depois que saiu o Neymar e também o Muricy Ramalho. E o Santista? Santista, sim, senhor. Achamos um. Achamos um. E deixou, por enquanto, a zona de rebaixamento a equipe do Santos Futebol Clube. O gol foi do Cícero. O São Paulo, jogando na Arena do Grêmio no Sul, saiu na frente, mas cedeu um empate no final. Grêmio 1, São Paulo 1. E a Lusa do Canindé, a querida Lusa do Canindé, a portuguesa, venceu ontem, jogando no Canindé, ao Fluminense por 2-1. O Peninha também é santista. O Peninha o que é nosso ouvinte de carteirinha. Só me permitam, né? Eu passei vergonha ontem ao assistir os telejornais. A Copa das Confederações começa agora sábado, Virgílio? Sim. E eu fiquei observando algumas delegações desembarcando, né? Acho que em Brasília, em Recife. Essas delegações desembarcando nos aeroportos, aí estava chovendo, o pessoal desembarcando de guarda-chuva. Isso me chamou a atenção pelo seguinte: não havia nem aquele finger, aquela sanfona que acopla no avião. Sim. Isso para uma delegação internacional chegar, descendo o avião de escada, com guarda-chuva. Isso é anos 60. Isso para aeroporto de 5ª categoria, gente. Não dá para pegar um ônibus para transportar o pessoal? Não, mas o certo seria desembarcar no finger, né? Sim. Acoplado já no aeroporto. É difícil você tentar explicar para quem não conhece um avião, um aeroporto, mas esse é aeroporto de 5ª categoria, essas seleções internacionais, né? Claro. Passaram por esse constrangimento. E eu em casa fiquei com vergonha. Falei, que vergonha dessa seleção que está desembarcando desse jeito. Campeonato Brasileiro agora só depois da Copa das Confederações. Vai dar uma parada técnica. Olha, é vergonhoso. Desde o primeiro dia eu senti que nós iríamos passar muita vergonha. Isso é só o começo, hein, gente? Porque é o seguinte, eu me lembro de uma licitação de um estádio que uma empresa alemã ofereceu a construção do estádio todo por 300 milhões. Na época eu achei um absurdo. Era barato. E era barato, porque esse mesmo estádio chegou para 1,5 milhão e está caindo aos pedaços. Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos demais presentes ao estúdio, principalmente os nossos ouvintes e telespectadores. Pois é, Pedro, como o Gutenberg já falou anteriormente, eu estou aqui na feira da Salgado Filho, conversando aqui com alguns feirantes, com relação a essa mudança de local que vai acontecer na próxima semana. Na realidade, não vai ser uma mudança de local, vai ser um recuo. Ela vai sair aqui mais da região central e vai mais no sentido ao centro. A maioria dos feirantes, Pedro, que eu consegui concluir, eles estão desinformados com relação a essa mudança. Alguns receberam apenas um pequeno panfleto da prefeitura, nada oficial, apenas indicando que a feira vai ter a mudança a partir do dia 27. Muitos não concordam com essa mudança. Alguns não foram comunicados ainda pelo sindicato, esperam que o sindicato marque uma reunião com eles
e responda alguns questionamentos dele com relação a essa mudança repentina aqui no local, Pedro. Eles se dizem desinformados, Rodrigo? Desculpa, Pedro, não escutei. Eles se dizem, os feirantes, desinformados? Exatamente, a maioria está informado, igual eu te falei, apenas um panfleto extraoficial que tem circulado aqui entre alguns, mas a maioria nem sabe desse panfleto, ficou sabendo dessa mudança por ouvir falar, às vezes até alguns clientes, por incrível que pareça, que acabam informando aos feirantes, e a partir do dia 27 haverá essa mudança aqui no local. Tente descobrir quem é o presidente do Sindicato dos Feirantes, tá ok, Rodrigo? Ok, Pedro. Tentar pautá-lo. Você conseguiu ouvir os moradores ou os comerciantes da futura rua que vai receber a feira? Pedro, no caso aqui na Salgado Filho não haverá uma mudança de rua, haverá apenas um recuo. No caso, ela sairá um pouco aqui da região central, ela recuará cerca de 3 quarteirões sentido centro, mas continuará na mesma avenida, e é uma região comercial, muitos prédios aqui, muitas garagens nesse sentido, e os comércios aqui só começam a funcionar após as 8 horas, Pedro. Mas vai pegar aquela rua lateral a Aquasport, não é isso? Exatamente. Bom, eu quero ver o impacto que vai causar no trânsito. Me causa estranheza. Obrigado, Rodrigo. Voltamos aqui no estúdio. Me causa estranheza essa falta de informação e orientação, hein? Bom, uma matéria da Folha Metropolitana diz que a SDU alega ter feito reuniões, viu, Pedro? Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano. A mudança ocorreu após reuniões com feirantes. Eu acho que se reuniram com o sindicato dos feirantes, o sindicato está sem coragem de avisar os feirantes. Ricardo Ageia. Ricardo Sá Ageia. Só assim, hein, meu amigo? Pra você acordar cedo, hein? Acordou, hein? Eu veio direto, né? Tá na balada, né? Sei não. Os namorados ontem. Cheirando essa bonete de motel, né, amigo? Vamos lá, um rápido intervalo. 2 minutos, voltaremos. 102,5 imprensa. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. O Sindicato da Alimentação de Guarulhos e Região oferece diversos serviços aos seus associados. Colônia de férias, dentista, quadra de esportes, salão de beleza. Acesse o site e saiba mais. www.sindalig.org.br. A sede do sindicato fica na rua Arminda de Lima, 304, Vila Progresso. Fone 2408-9847. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Estúdio de Beleza by Jorge. O endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Avenida Paulo Facini, 1817. By Jorge. Telefone 2461-2255. Estúdio de Beleza by Jorge. A ProGuaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você. Não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a ProGuaru 2475-9000. ProGuaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade. O Sindicargas de Guarulhos oferece diversos serviços gratuitos para toda a sua categoria e aos seus dependentes. Atendimento médico em neurologia, ortopedia, endocrinologia, ginecologia e outros. Parcerias com dentistas e clínica de olhos. Orientação jurídica e serviço de cabeleireiro. Convênios com escolas de idiomas, faculdades e autoescola. O Sindicargas de Guarulhos é presidido por Irapuã Siqueira e está localizado na Avenida José Lourenço Neves, 346, Jardim Bom Clima. Telefone 2441-4974.
Na Comercial Radar, você encontra a maior variedade da região em piscinas, boias, infláveis, mesas e cadeiras de praia, guarda-sóis e toda a linha de produtos para piscinas. Ligue 2408-4044 ou faça uma visita. Avenida Monteiro Lobato, 905, Macedo, Guarulhos. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Radar Notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 45 minutos, 7h45. Daqui a pouco eu vou falar do Landau, que era do ex-prefeito, Valdomiro Palmeiro. Diz que o Landau já era, viu, Hernani? Já vou falar. Antes, informações aí na Jara Nogueira, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Hernani, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Diga aí. Pedro, nós estamos com algumas reclamações hoje. O Antônio do Jardim Palmira, ele reclama de um vazamento de esgoto na rua Roberto Lemos de Pádua, altura do 275. Esta rua fica em frente à Praça do Jardim Palmira. Bom, o 0800 SAI, 0800 10 10 42, atenção, assessoria de imprensa do SAI também. Repita o endereço, Inajara. É rua Roberto Lemos de Pádua, ali no Jardim Palmira. Essa rua está em frente à Praça do Jardim Palmira, que é muito conhecida. Atenção, SAI. Prossiga. O Amarildo do Cocaia, ele fala assim, referente a um comentário que você fez ontem sobre a desapropriação que houve em São Paulo, na Zona Sul. A reintegração de posse. Isso, reintegração de posse. Se a área fosse de vocês, vocês teriam a mesma postura referente à desapropriação, à reintegração de posse? Eu acho que não, eu sou a favor da propriedade particular. Eu estou falando o seguinte, eu acho que a PM não compete a PM. O que eu disse e repito é que deveria haver uma prisão inteligente, um serviço de inteligência para identificar quem foram os organizadores da invasão. Porque lá foram combater quem? Os coitados, as vítimas que estavam lá tentando uma moradia. É lógico que eu defendo a propriedade particular. Agora, como policial militar também, o policial militar não é treinado para isso, para ir lá tirar, combater morador, sem teto. E aí vem a prefeitura, a resposta é maravilhosa. Né? Os prejudicados podem se inscrever em algum programa social de moradia. Tá bom? Tá certo? Tentou me colocar em xeque, mas não conseguiu não. Prossiga. O Marcos Paiva, ele fala que existe um buraco há mais ou menos 2 anos na rua Nossa Senhora de Fátima, ali na Vila União. 2 anos? 2 anos. Esse buraco já tem grandes proporções e a prefeitura até colocou uma placa de que faria uma obra no local. Só que o buraco está lá aumentando a placa. A placa tá não lá. dá para cobrir o buraco com a placa, não? Tá quase isso. O endereço? Na rua Nossa Senhora de Fátima, na Vila União. Você vai passar, por favor, para Proguaru, tá ok? Tá ok. A Bia Maria, do Recreio São Jorge, ela reclama da estrada do Cabo Sul, principalmente no trecho do bairro do Maria Helena ali, que ela tá cheia de buracos e à noite não tem iluminação. A nossa ouvinte, ela faz caminhadas ali diariamente e ela falou que outro dia ela quase caiu dentro do rio para poder desviar de um carro ali. Faz caminhadas ali na região? Faz caminhada ali na região. Isso é assaltado, hein? Prossiga. O José do Tabuão, ele fala que ontem teve uma chuva no período da tarde. Sim. E na rua São José dos Calçados, ali no bairro do Tabuão, todos os bueiros transbordaram. E a rua tá um caos. Rua São José? Rua São José dos Calçados. Dos calçados. Dos calçados. Gosto descalçado, hein? O Wellington, do Jardim São Domingos, ele quer saber qual é o motivo da paralisação da obra do céu do Jardim São Domingos. E segundo ele quer saber se teve realmente um erro na planta, conforme as pessoas estão comentando. São Domingos? São Domingos. Wellington do céu. Moacir, né? O Inajara, você vai procurar a Secretaria de Educação, tá ok? Tá ok. Perguntar do céu do São Domingos. Do céu. O Jefferson, do bairro Malvinas, informa que a empresa Guarulhos Airport está realizando um cadastro socioeconômico no bairro. Você parece Apavorô, você viu Airport, parece Apavorô. É Gru Airport. Inclusive fotografando as residências e não informam se esse cadastro é para ser utilizado para desapropriação. É lógico, vocês estão fotografando sua casa, não pensa o que eles estão achando lindo, não. O Jefferson questionou a prefeitura e eles não informam nada a respeito da situação. É infraero. Que bairro que é? Malvinas. Peraí, gente, vamos lá. A Malvinas é uma ocupação, o termo politicamente correto, para não dizer invasão. A área é federal, tá certo? A briga Infraero não, agora é Gru Airport.
Gru Airport. A Gru Airport vai tentar reaver essa área sim. Pelo menos vão indenizar, né? Mas já fizeram um estudo, lembra que fizeram? Eu acho que já deve ter esse estudo. Não, já foi defasado, né? É. Cadastraram, recadastraram. Isso aí, quanto mais estudo, melhor. Aqui agora é uma iniciativa privada capaz de dar certo. Malvinas. Tá bom. O que mais? A Lourdes do Vila Rio, ela solicita que a Proguaru faça uma limpeza na Avenida Benjamin Harris Renicucci, que está cheia de lixo em toda a sua extensão. É os marcianos que jogam lixo, né? Tá certo. Favorou, hein? Aliás, eu quero ver aquela obra ali na saída do aeroporto. Favorou. O Ricardo tem razão. Favorou. O Ricardo falou que tá o quê? Chavé? O Adelmo Queiroz e o Carlos, do Jardim das Oliveiras, solicita que seja informado o melhor horário de atendimento na Secretaria de Transporte e Trânsito, pois esses dois ouvintes estão tentando ligar durante todo o dia e ninguém atende o telefone. Ué, toda vez que eu ligo eu sou atendido. Você é um homem de sorte. Ele já ligou um montão, ele disse que não. Não, já liguei várias vezes. Bom, o Adelmo Gueiros é conhecido, não é possível. Ô Adelmo, 2475-6996. É, 6996, você está invertendo. Você não inverteu, não? Não é 6969, é 6996. 2475, tá ok? Por favor. Que mais? Por hoje é só, acabou as reclamações. Não, o Landau. Mandaram as fotos do Landau? Mandaram as fotos. E pelas fotos, o Landau está em excelente condição de conservação. Na época que tiraram as fotos? Não, me disseram o seguinte, estão vendendo gato por lebre. Eu recebi uma informação, quero até ser desmentido, mas que o Landau do saudoso prefeito Pompeu, acho que era 1973, o ano do carro, não existe mais. Bom, mas o que fizeram com o Landau? Nós vimos lá, aquele Landau que está lá hoje é do ex-prefeito Neftales, que o prefeito Neftales, quando entrou na prefeitura, também em 77 ele assumiu, ele comprou um Landau em 1977. E esse carro que está lá, que a turma pensa que é do Pompeu, não é mais. Que os Landau... Já sei quando chegou outro. Então. Ou tirava umas peças para arrumar esse. Aliás, a pessoa que entende bem do assunto ficou até de me mandar fotos, mostrando qual é a diferença do Landau 73 com o 77. Tem diferença, lógico. Só é na internet também. Não agora, é uma piada pronta, né? Disseram para Inajara que o Landau está em manutenção. Manutenção. Está no cavalete coberto. Que manutenção é essa, hein? Casa de rato. Casa de rato. No cavalete coberto e não pode ser fotografado. Gente, admite que o carro está um pandareco logo de uma vez. Já era também. Bom, tá certo. Olha, já favorou, viu? Me dá 30 segundos aí, produção. A primeira FM do Brasil. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Invista na sua tranquilidade e da sua família. Invista em seguro. Fale com a Guaru Corretora de Seguros. Seguros patrimonial, residencial e de automóvel. Fones 2087-3283 ou 98419-4151. A primeira FM do Brasil. 7 horas e 53 minutos, 7h53. Estou vendo aqui, Arnone e ouvintes, o painel da Folha de São Paulo, uma nota pavio curto,
Os novos protestos contra o reajuste das tarifas de transporte público em São Paulo, previstos para hoje, preocupam a cúpula da segurança pelo risco maior de confronto entre polícia militar e manifestantes. No quebra-quebra de terça-feira, a ordem da PM era não reagir. O batalhão de choque não foi acionado. Diante da depredação e da tentativa de linchar um policial, os ânimos estão mais acirrados na tropa. O comando insistirá para que os policiais não caiam em provocações. Mas não vai ninguém do comando lá na frente para não... Pra dizer, governador... tá com a garrafa em mim que tá tudo certo. Eu queria que o governador e o Fernando Haddad, o prefeito, estivessem lá, não em Paris, né? Agora, pensem bem também, já foi também essa tentativa de trazer o evento para São Paulo. Estão lá o governador, o vice-presidente da República, o prefeito paulistano, defendendo São Paulo. E o palco... Você acha que a notícia não chega lá, gente? É lógico que já chegou a notícia. Vai para Dubai isso aí, no mínimo, rapaz. A feira, como é que é? A feira internacional, não é isso? Exposição nacional, internacional. Além de São Paulo, outras cidades já marcaram também esse tipo de protesto. Rio de Janeiro, Goiás. E o ministro Cardoso promete à Polícia Federal investigar. Investigar o quê, ministro? Precisa investigar o quê? Vou dizer para você, se tivesse agido o choque nas primeiras manifestações, ao policiamento normal da rua, teria agido com uma certa diferença, um outro profissionalismo, outra... Mais equipado. Mais equipado, mais preparado, porque mais treinado. nós vimos uma cena, um policial que estava apanhando na cabeça, ou ele sacava a arma e atirava... Se ele faz isso, ele é louco. Ou ele apanhava, ele optou por apanhar, vejam só. Ele, né? Mas pega um outro que não quer apanhar... Porque o choque estaria de capacete, de escudo. Agora, hoje vai ser um dia muito tenso, gente. Evite, quem puder evitar... Evite a região central, descendo a Paulista, né? Principalmente no final da tarde, né? Falando sobre congestionamento, ontem houve um novo recorde. Foram quase 300 quilômetros. Por quê? Na verdade, eu não vi nenhuma... chuva em alguns carros quebrados. A Marginal, por exemplo, parou inteiro porque quebrou um caminhão. Engarrafamento, mais de 200 quilômetros. A verdade é o seguinte, muitas pessoas não estão percebendo. Muitas pessoas estão evitando o transporte coletivo, estão evitando o metrô. Não está aí, ele sumiu lá. As pessoas estão deixando de usar o metrô, sabia disso? Sim. Até saiu uma pesquisa recente que às vezes é mais rápido sair de carro que de metrô. Ontem eu fiquei impressionado, a reportagem, os jornalistas cobrindo ali, tem um negócio fantástico. Os caras ameaçando pôr fogo no ônibus, todo mundo saindo do ônibus num desespero terrível, mulheres, crianças. E o repórter, vem aqui, conta pra mim o que você sentiu aí quando... Deixa a mulher correr, deixa a mulher salvar o filho dela, sabe? Um negócio meio assustador, né? Então a melhor coisa é evitar a região central de São Paulo, principalmente no entorno da Paulista. Agora, eu sinceramente eu gostaria que a PM nem fosse. Eu acho que a PM não deveria comparecer. Deixa o eles quebram tudo. Não, mas dizem que a PM que causa violência. Não deixa só eles para ver estrada. Exato. Não, deixa o movimento. Agora ontem eu me senti como é que os homens viviam nos anos 70. Com aquela chuva forte que veio à tarde, eu estava de fusquinha, não sei como é que eles viviam, Pedro. Se você abaixa o vidro, morre a orelha. Se você fecha o vidro, você não enxerga. E assim vai. Agora me explica uma coisa, esse movimento é considerado clandestino, como é que os líderes vão negociar com o Ministério Público? Alguém me explica isso? É escondido, Eu acho que o Ministério Público... Isso é muito mais do que um protesto. Os jornais dizem hoje, a MP afina para os baderneiros, mas Haddad manterá o preço da tarifa. Suspende o preço da tarifa por 45 dias, para a baderna, e daqui 45 dias volta tudo outra vez? Dobrado. A manchete, como é que é? MP afina? Afina para baderneiro, mas Haddad manterá o preço da tarifa. Eu acho que a manchete acertou na roça. Parece que estão incitando o MP. Wilson Lourenço dizendo que o telefone da Secretaria de Transportes deve estar quebrado. Realmente, hein? Ô, Atílio! Telefone no gancho, Atílio. Atílio, bate. E os táxis, hein, Atílio? Tá todo mundo criticando, hein, Atílio? Vai de táxi, Atílio? A Melô da Angélica. Ninguém viu o Atílio mais também. Melô Angélica. Deve estar em Canoas, né? Intérprete do prefeito lá. Sim. Bate! Aí o prefeito, o que ele falou? Ele falou bate. Você conhece aquela história da canoa virou? Foi deixar. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Radar Notícias.
notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.